Olá, meu caro internauta. Pois é, depois de tanto tempo estamos nós aqui de volta, né? Saímos e a pandemia continuou, mas estamos lutando, batalhando. Tenho certeza que você aí do outro lado também, como todos nós, deve estar lamentando alguém que faleceu durante essa pandemia. Muita gente se foi, muita gente boa, que merecia muito estar contribuindo aqui para o nosso estado de Rondônia. Mas, por irresponsabilidade, aí eu tenho que não só da população, que muitas vezes renegou as medidas de segurança, como também por parte do próprio governo federal, que deixou todo mundo na mão. Mas, nesse retorno aqui do Conexão Rondônia ao vivo, hoje eu quero falar sobre um assunto que te interessa a todos nós, gente. Energia elétrica. É isso mesmo. Quem aqui em Rondônia não está reclamando do valor da conta de energia? Me diga, aponte esse ser humano, que esse eu quero fazer questão de entrevistar. Mas, infelizmente, a realidade é bem diferente. Com a privatização da Ceron, a Energisa assumiu a distribuição de energia aqui em Rondônia e, a partir de então, iniciou-se uma queda de braço entre consumidores e empresa. Foi até motivo de uma CPI na Assembleia do Estado de Rondônia, Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. E eu estou aqui hoje com o advogado Gabriel Tomazetti. Ele é uma pessoa muito conhecida dessa batalha para tornar essa questão da atuação da Energisa no Estado algo mais transparente, algo mais pró-consumidor e não tão pró-empresa. A verdade é que tem muita gente aí que está desesperado, ainda mais nessa pandemia, perdeu o emprego, o dinheiro do auxílio já acabou, tem que pagar aluguel, tem que pagar energia, e aí, como é que fica? Isso não é um nem dois não, gente. É muita gente mesmo em Rondônia. Tá bom? Então vamos conversar um pouco com o Gabriel, deve ter muita coisa a falar, esclarecer, e é bom que você do outro lado fique muito atento, para que você tenha munição e saiba como se portar diante dessa disputa com a Energisa, tá bom? Gabriel, mais uma vez, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Ivan, para mim é sempre uma satisfação estar aqui ao Rondônia ao Vivo, especialmente porque vocês têm tratado de temas de altíssimo interesse de toda a coletividade. Então eu que agradeço o convite mais uma vez. Tá certo, Gabriel. Nós sabemos que você é um cara que, como diz, está sempre ali lutando por essas causas populares, que você quando luta contra a energia, está lutando desde daquele senhorzinho ali que ganha um salário, que ganha muitas vezes aposentadoria, que compra remédio, que paga energia, aquele grande empresário também que está sofrendo, que é difícil num momento como esse, para todo mundo tá difícil, né? Não é de falar assim que tá, não, você já está com essa questão do consumo que caiu, empresas fechadas e a conta de energia na altura. Então, assim, é algo que dói no bolso de todos, né? Agora, teve ano passado, a CPI da Energisa na Assembleia. Qual foi o resultado prático disso para o nosso internauta entender? Bem interessante a pergunta, Ivan, até porque, infelizmente, algumas pessoas que não acompanharam, as pessoas ficam na dúvida e falam, mas não abaixou a conta e tal. Então, a pergunta é muito importante. A CPI, ela conseguiu tirar debaixo do tapete, a gente gosta de usar essa expressão, porque realmente estava escondido, alguns convênios ilegais que a empresa tinha, por exemplo, mais importante e que foi suspenso por força de denúncias da CPI, convênio com o Instituto de Pesos e Medidas. Então, veja que absurdo. O instituto que era o responsável para fazer a aferição dos medidores da sua residência, ele era bancado financeiramente ali todo o santo mês com o recurso da Energisa. A bancada que fazia essa aferição era toda da Energisa. Então é algo absurdo que foi derrubado aí pela CPI. E outros resultados importantes foram denúncias que foram encaminhadas ao Ministério Público Federal, uma denúncia muito farta, com mais de 20 documentos comprovando ali a omissão de algumas autoridades, Ivan, de órgãos públicos que deixaram de agir em defesa do consumidor e acabaram ali, de certa forma, misturando interesses ali com a Energisa. Esse documento ele foi disponibilizado, né, ele foi encaminhado formalmente pelos deputados, ele foi apresentado pelo deputado Alex Redano, que presidiu a CPI, aprovado pelos demais e se encontra hoje no Ministério Público Federal nas mãos do Dr. Rafael Bevilacqua, que foi o procurador, Ivan, que atuou na época para tentar impedir o leilão.
né? Então tem ali um emaranhado de situações que tem tudo a ver com essa atuação. E o principal foi o encaminhamento, eu digo principal porque é a medida mais severa, Ivan, o encaminhamento para a Justiça Federal. A Justiça Federal já estava esperando o relatório da CPI, isso é importante que você saiba, e recebeu isso num processo que tramita desde 2018, que pede a caducidade do contrato. O que é isso? É a rescisão do contrato da Energisa aqui no estado. Então a CPI ela contribuiu com provas fartas para que esse pedido, que já havia sido feito em 2018 por diversas entidades, que esse pedido possa se tornar realidade, Ivan. Nesses contratos, nesses convênios, tinha também com a Polícia Civil, né? Exatamente, tinha um convênio com a Polícia Civil. Esse convênio ele gerou muita polêmica, alguns defendiam a legalidade. Nós entendemos que o convênio ele é ilegal e também imoral por diversos pontos, por contrariar ali diversos princípios, né? Inclusive é muito simples de fazer essa análise, Ivan, porque a Polícia Civil ela poderia estar prendendo dirigentes da Energisa, poderia estar prendendo as pessoas que fazem falsa afirmação de um crime, que é o crime de furto de energia, e isso acontece todo dia, e estava ali recebendo valores da própria Energisa. Então a gente entende que isso é muito ruim para a instituição, e a gente acredita na idoneidade. Isso eu gosto de falar, Ivan, porque realmente é meu sentimento. Eu acredito muito na idoneidade da Polícia Civil, mas assim como outras instituições, eles foram seduzidos ali pelo canto da sereia. Essa é a forma que a empresa age em outros estados também, e acabou ali convencendo a polícia a cair nessa roubada. Agora, você falou algo aí que seja o cumprimento das atividades da Energisa em Rondônia. A Energisa pode sair do estado? Pode, Ivan, tem chances. É um pedido, é uma medida muito drástica, né, que ela acontece em último caso, mas está mais do que comprovado pelo Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública do Estado, que vem fazendo um trabalho brilhante nessa área em prol dos consumidores que não conseguem pagar advogado, Conselho do Consumidor. Todas essas entidades mostraram à Justiça Federal que a Energisa não vem respeitando os mais básicos direitos do consumidor. Ela vem contrariando o Código de Defesa do Consumidor, que diz que o serviço tem que ser ininterrupto, vem contrariando ali o princípio da boa-fé, da transparência e mais, a própria lei de concessões. Às vezes a Energisa esquece, Ivan, que ela tem uma concessão, ela tem ali uma autorização para prestar um serviço público essencial e faturar muito com isso, e ela tem que respeitar essa lei. Essa lei, além de falar da qualidade do serviço, ela fala até mesmo no tratamento respeitoso que as concessionárias devem ter com o consumidor. E esse tratamento aqui a gente sabe que é muito diferente, é exatamente o contrário disso. A empresa vem atropelando direitos. Então o fundamento existe, agora está na mão da Justiça Federal, que pode sim dar uma canetada e dizer para a ANEEL, olha, intervém aqui, não dá mais para continuar como está. Isso é possível juridicamente, totalmente, tanto que todas as entidades estão defendendo isso em juízo, Ivan. Tomazete, existe um ponto, essa questão da energia sair daqui do estado de Rondônia, e hoje as pessoas defendem muito, como no passado defenderam as usinas, depois se arrependeram, como defenderam a privatização da Ceron, e está aí a confusão, e agora a bola da vez é a CAERD. Você acha que tem perigo de acontecer o mesmo problema que está acontecendo com a Energisa aqui em Porto Velho, em Rondônia? Existe sim, Ivan, sem sombra de dúvidas, existe essa possibilidade, a iminência de a CAERD vir a ser privatizada. É sabido que ela está com débitos bilionários, a empresa está totalmente no vermelho, é preciso que o governo haja rápido para encontrar uma saída para que esse prejuízo não retorne para a população. E o que fazer, né? Eu não estou aqui para entrar nesse mérito da privatização e tal, é um tema extremamente polêmico. Eu entendo que se o poder público tivesse condições de ter uma gestão boa, o ideal seria com o poder público, mas a gente já viu que não tem. Então tu está dizendo que a solução é privatizar? Desde que respeitado os direitos do consumidor, desde que esse contrato, desde que no início disso, no nascedouro disso, seja
haja participação efetiva dessas entidades que defendem o consumidor, defendem o cidadão, que elas possam participar desde o momento inicial, Ivan, para ter a cautela que não teve no contrato, por exemplo, da Energisa, que não teve nesse leilão que foi modulado pelo BNDES. O BNDES empresta mais de 1 bilhão para a Energisa, a Energisa compra a preço de banana. Então todos esses órgãos eles devem agir antes e não depois. Não adianta depois chorar o leite derramado, fica muito mais difícil. Verdade, sem dúvida alguma. Agora, nessa tua experiência dessa disputa judicial com a Energisa, quais são as principais reclamações dos consumidores de Rondônia? Ivan, as principais reclamações, elas são as mesmas já de longa data e que até hoje a companhia, mesmo mudando, passando para a iniciativa privada, até hoje não conseguiu sequer melhorar. O principal ponto, que no meu entendimento é um absurdo, é a frequência de oscilações, quedas e apagões que tem aqui no estado. Em 2015, movemos uma ação civil pública, também em conjunto com diversos órgãos, especialmente a Defensoria Pública do Estado. À época, eu colaborei com essa ação por meio da OAB, a qual fazia parte, à época, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. E nessa ação nós conseguimos ali momentaneamente evitar e impedir os apagões de energia, conseguimos uma liminar. Acontece que a Justiça de repente revogou essa liminar. Hoje a Energisa pode cair a energia, fazer apagões aí que não tem nenhum tipo de punição. Nós continuamos brigando para que essa liminar seja restabelecida. Esse é um ponto muito grave. Por quê? Por mais que tenha vários outros problemas que eu sei que o consumidor que está nos assistindo deve estar esperando, mas e os cortes indevidos? Beleza, mas esse eu gosto de falar porque é um absurdo. Nós, rondonienses, não podemos aceitar, Ivan, que em 2021 nós tenhamos tantas oscilações. Se o cachorro faz xixi no poste, cai energia, Ivan, é um absurdo. Se começa a ventar, cai energia. Isso é inaceitável e nós continuaremos brigando por isso. Outros problemas frequentes são falsas acusações de gato. Eu sou totalmente contrário e repudio quem furta energia. Eu acho que tem que ser inclusive preso. Acontece, Ivan, que a prática da empresa hoje, a gente tem visto isso muito, ela tem criado situações em que não havia gato e ela diz: Ivan, tu tem um furto aqui, e aí eu vou fazer uma apuração do jeito que eu quiser, porque para mim não importa, eu vou atropelar, e você está devendo aqui 20 mil reais. Isso tem acontecido com consumidores de baixa renda, de alta renda, com empresas. E aí é aquela questão, Ivan, se colar, colou. Se o consumidor paga, a empresa está tendo um lucro. Isso é um absurdo. Então é importante que esse tipo de falsa acusação de débito seja questionado e que o consumidor não aceite nenhum parcelamento sem antes procurar seus direitos. Tem outros absurdos também, como corte de energia em véspera de final de semana ou feriado. Isso é desumano. Deixar a pessoa sem energia elétrica. Quem vive hoje com dignidade sem energia elétrica? Impossível. Então, essas são as principais situações aí que mais aterrorizam os consumidores rondonienses nessa área de energia, Ivan. Gabriel, e a Energisa tem perdido muitas causas nessa disputa com os consumidores? Olha, essa é uma pergunta interessante e que aí nos traz algumas reflexões, Ivan. E deve ter, certamente tem alguns colegas aí da área jurídica, a gente mandou o link aqui nos assistindo. A Energisa tem perdido sim algumas causas, porém, Ivan, no nosso entendimento, com todo respeito ao judiciário que lhe é devido, no nosso entendimento, se houvesse uma atenção maior à teoria do desestímulo. O que é isso? Desestímulo. Se a empresa está abarrotando o tribunal de ações, é porque ela não respeita o consumidor. Se ela respeitasse, não teria ações. Então, o judiciário precisa sentar, planejar e falar assim: gente, vamos pesar a mão. Ao invés da gente condenar, se a Energisa cobrou o Ivan de R$1.000 que é indevido e o Ivan teve que pagar, vamos fazer ela devolver em dobro, porque é uma cobrança indevida, está no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, cobrou indevidamente, de forma
de má fé, então devolve em dobro, mas não, está sendo devolvido de forma simples. O Ivan teve energia cortada, teve dificuldade e tal. Às vezes na hora de ser arbitrado uma indenização, às vezes é em um valor muito baixo e muitas vezes alguns magistrados ainda entendem que foi um mero aborrecimento. Então nós defendemos de forma contrária, a gente entende que ficar sem energia elétrica não é um mero aborrecimento, muito ao contrário disso, é um fato que gera sim uma indenização e que essa indenização ela tem que ser aí lembrado do desestímulo e que a empresa passe a refletir o que ela tem feito em massa contra os consumidores, irmão. Tá certo. Gabriel, um outro ponto que aí você já até tocou um pouco nele é a questão dos apagões. Tem muitas ações que você está movendo em relação a esses apagões aqui em Porto Velho, porque eu acho que isso é um prejuízo. Você, já aqui no jornal mesmo, já teve a oportunidade de energia ficar piscando para lá e para cá. Imagina, quem trabalha com internet, com computador, o prejuízo dá nas máquinas e para a gente também, né? Sim. Ivan, em relação aos apagões, nós temos atuado em uma ação nesse sentido, é uma ação civil pública. Ela foi movida em 2015, eu falei um pouquinho dela, a sua pergunta é ótima porque a gente pode aprofundar. E essa ação, na época nós conseguimos impedir os apagões. Beleza. Algumas entidades, foram duas, elas informaram a Justiça que não estava mais havendo apagões, e aí a Justiça acabou, a Justiça Federal, acabou, entre aspas, aí, derrubando essa liminar que estava vigente. Ela revogou a liminar, Ivan. Então hoje a Energisa está liberada para fazer apagões sem nenhuma incidência de multa. O que nós temos feito nesse processo? Fizemos várias petições, juntando matérias jornalísticas de diversos órgãos de imprensa, né, diversos sites, televisão, etc., comprovando por A mais B que no estado todo continua havendo apagão e que os danos são enormes. Leite, então assim, centenas, até milhares de litros sendo jogado fora, que estragou porque a câmara fria não parou de funcionar. Até mesmo teve uma questão lá que envolveu a morte de centenas de frangos e o produtor estava revoltado, né? Enfim, os prejuízos são muito grandes, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda convencer a Justiça Federal de voltar a impedir que tenha apagões aqui no nosso estado. O juiz disse na última decisão que as provas baseadas em notícias, que elas eram muito frágeis, e nós dissemos, olha, a gente não tem como produzir essa prova porque a Energisa não nos dá essa prova. O consumidor, uma entidade de defesa do consumidor, não tem como conseguir comprovar no estado todo que horas que acabou a energia, e essa prova não ia servir porque a outra parte ia contestar. Então nós defendemos, Ivan, que uma matéria jornalística, aliás, dezenas de matérias jornalísticas, elas são sim suficientes, até porque quem mora em Rondônia sabe que tem queda e apagão de energia. É um fato que, inclusive, independe de prova, então não tem por que esse apego excessivo, né, que a Justiça vem insistindo, né, até porque não teria prejuízo nenhum em voltar a liminar, porque seria o seguinte, olha, Energisa, você tem obrigação, está no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, está no artigo 6º da Lei de Concessões, o serviço tem que ser ininterrupto, né? Se está na lei, manda cumprir e pronto. Então a gente continua nessa luta e esperamos que o judiciário se sensibilize, ainda mais nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão mais em casa e mais ainda dependentes da energia. E é triste a gente ver que essa questão dos apagões é algo corriqueiro. Não é algo assim, ó, acontece uma vez por mês. Não, são várias vezes, né? Agora, tem outro ponto que eu acho que você deve tapar melhor do que eu, é em relação aos abusos que os funcionários da Energisa cometem quando vão aí nos bairros, cortar a energia do pessoal, enfim, chegam reclamações pra gente. Ivan, isso é muito sério, né? O consumidor, ele precisa ser informado de forma prévia antes de receber ali uma equipe para vistoriar o seu relógio, para fazer a substituição do seu relógio especialmente, e isso não acontece. Acontece, e a gente já viu vários casos, inclusive com pessoas idosas, Ivan,
de chegar mais 2, 3 carros e fazer aquela cena ali como se fosse prender um traficante de altíssima periculosidade. Teve um caso recente de uma amiga nossa, uma senhora de mais de 70 anos, né, e a gente vê o tanto que a pessoa sofre. E eles chegaram em 3 carros, colocaram cones na rua e fizeram um negócio ali de cinema. Então, essas equipes, essas pessoas não estão sendo bem orientadas, e isso é proposital, isso é para gerar receio, isso é para tocar o terror, porque isso gera lucro para a empresa. A partir do momento que ela chega apavorando, a pessoa corre lá, assina um documento, e nós já vimos muito, dizendo que reconhece o débito, senão vai cortar energia. Então, assim, esse tipo de atitude é reprovável, e isso não vai mudar, Ivan, porque essas pessoas que estão trabalhando em nome da Energisa, elas recebem por produtividade. Isso ficou escancarado na CPI, e é um absurdo. É um absurdo a pessoa receber a cada situação contrária ao interesse do consumidor, mas ele às vezes dá um jeitinho, enfim. O negócio é muito complicado. E aí, só para fundamentar aí a resposta, relembrando que a lei de concessões, ela obriga a concessionária a ter um tratamento com urbanidade, com respeito ao consumidor. E isso não vem ocorrendo. Tá certo. Gabriel, em alguns estados, a Energisa atua não apenas em Rondônia, como em outros estados do país. Nesses estados, ocorrem essas mesmas reclamações? Ocorrem as mesmas reclamações, Ivan, e a gente tem acompanhado isso em outros estados. A ação que movemos aqui em dezembro de 2018, nós fornecemos esses documentos, essa petição ao estado vizinho, ao Acre. Nós também trocamos ideias e também compartilhamos documentos com parlamentares do Mato Grosso, nosso estado vizinho, dialogamos com a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, e, enfim, são vários estados que a Energisa atua e que ocorrem os mesmos problemas. Inclusive foi noticiado há 1 ano e pouco atrás, uma história lá de um fio preto, de uma pessoa lá do Nordeste que tinha essa denúncia e tal. Nós fomos investigar, Ivan, e esse inquérito civil que tramitou dentro do MP para apurar essa prática da Energisa de fazer falsas acusações, de inventar gato, vamos dizer assim em português bem claro, isso foi arquivado no âmbito do Ministério Público. Não vou citar o estado porque eu não tenho certeza absoluta, mas foi no Nordeste, eu tenho esses documentos. Foi arquivado no âmbito do MP. A Energisa pagou uma multa para um fundo do Ministério Público lá no Nordeste de cerca de R$800 mil, e isso foi abafado. Então, assim, essa prática esse lobby, essa forma de silenciar, ela acontece em outros estados também, Ivan. É muito ruim ver isso, e por essas razões que eu entendo que você que está nos ouvindo, você precisa fazer sua parte enquanto cidadão, se indignar e não aceitar esse cenário que nós estamos vivenciando. Gabriel, e o que é esse convênio Energisa Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia? Ivan, eu confesso que eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado porque o Tribunal de Justiça é um poder de altíssima credibilidade, é onde eu atuo como advogado, então entendo que o tribunal deve repensar esse convênio. Esse convênio ele consiste num termo de cooperação, segundo o qual, e eu vou utilizar aqui algumas informações que estão no próprio site. A notícia diz que é para estimular acordo em processos contra a Energisa, mas a gente teve acesso recentemente ao termo de convênio e o estímulo ao acordo não é exatamente em processos. O estímulo ao acordo é no sentido do consumidor buscar a justiça, e lá ele vai ser recebido pelo advogado da Energisa, pelos advogados da Energisa. É uma banca muito grande, bem estruturada, e tá certo, eles estão fazendo o trabalho deles, né? O trabalho é lícito e eu respeito, mas vai estar de um lado a banca de advogados da Energisa, de outro lado o consumidor sem advogado. E aqui a justiça
para intermediar essa relação e tentar fazer um acordo antes de entrar com o processo. Mas veja, Ivan, isso é muito preocupante. Está aqui a dona Maria, uma senhora de 60 anos, que não entende dos seus direitos, que não conhece o Código de Defesa do Consumidor, ela está sozinha, aqui está os advogados e aqui está um conciliador do Tribunal de Justiça que está em contato todos os dias com essa banca de advogado, que sabe quais são os termos que a Energisa aceitaria de acordo, e a dona Maria tem um débito aqui, ela foi acusada de ter que pagar R$5.000 por ela ter furtado energia, mas ela nunca furtou. É possível, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, é possível que com medo e com desconhecimento, com medo do Código de Energia, com desconhecimento jurídico que ela tem, ela faça um acordo parcelando uma dívida que ela não concorda. Então, a advocacia, Ivan, o meio jurídico como um todo, está enxergando isso como algo inconcebível, porque um acordo, ele pressupõe que as duas partes, uma mediação perante o judiciário, ele pressupõe que as duas partes estejam bem representadas, pressupõe uma equilíbrio de força, né? Equilíbrio de forças, uma construção, Ivan, uma construção. Então, com todo respeito, nós entendemos que esse termo de convênio não pode persistir, não pode perdurar. E mais, noticiaram que não há recursos envolvidos. Porém, a Energisa vai estar utilizando a estrutura física, a energia, a água, o café, o serviço de limpeza, tudo do tribunal em todo o estado. Em todo o estado, vai estar utilizando a estrutura que nós contribuintes pagamos, vai estar utilizando a capacitação que vai ser feita pelo tribunal. Então há sim recursos envolvidos e nós entendemos também por essa razão que o convênio não pode persistir, Ivan. É um assunto demais delicado, é importante, assim como fiz a ressalva para a Polícia Civil. Quero deixar claro para quem está nos ouvindo, Ivan, que eu tenho certeza absoluta da mais boa intenção do Judiciário rondoniense. Tenho certeza absoluta. E qual é a intenção? É importante que você também saiba. A Energisa está lotando as varas de ações. Os juízes não aguentam mais porque não param de trabalhar com problemas da Energisa. Ok. Como solucionar? Existem várias formas de solucionar. Nosso entendimento não seria fazendo esse termo. Porque a Energisa, se tu for lá sozinho, ela não resolve o seu problema. Se tu for no PROCON, ela ignora o PROCON. E aí o judiciário vai montar uma estrutura para resolver o problema lá dentro. A empresa tem que resolver isso por conta própria e parar de ter milhares de ação. E mais, voltando, poderia pesar a caneta e ter condenações mais altas para que ela repense, porque ela só pensa quando dói no bolso. Então, as condenações sendo mais altas, esse número iria cair consideravelmente. Então, são algumas formas que a gente enxerga que o problema poderia ser resolvido de outra forma. Peço desculpa se eu me alonguei um pouquinho, mas é que o assunto é preocupante, Ivan. O assunto é preocupante porque realmente, e eu digo isso, Ivan, com propriedade, já me estendendo um pouquinho mais, mas é interessante esses exemplos práticos, que eu atuei no PROCON de forma voluntária lá em São Paulo, e a gente via aquele consumidor, um senhor de idade, que às vezes eu via naquela pessoa, enxergava o meu avô, minha avó, saía de bicicleta de um bairro distante para procurar o PROCON, acreditando que aquilo ali resolveria o problema. E essas pessoas são ignoradas pela Energisa, seja no PROCON, seja quando passam horas lá embaixo de uma tenda que chove do lado, que bate sol, esse tratamento que a empresa dá. E aí, agora vai estar resolvendo dessa forma. Não é o caminho, Ivan, e a gente realmente espera que o tribunal reveja isso. Tá certo. Dá um alô aqui pro nosso consumidor, não, pro nosso internauta. Falando tanto consumidor. A Karina Vilar Marcelina, a Energisa tem causado ao consumidor, tem causado prejuízo ao consumidor, multando abusivamente. Não estamos dispostos a enriquecer a Energisa. Temos direito a ter energia sem abuso. Tá certo, Karina? Obrigadão, hein, pelo teu recado e pela tua audiência, claro. E o Luiz Carlos Pereira, grande Luiz Carlos, um abraço, meu caro. Estamos com saudade de você, hein? Bom dia, Ivan. Daqui do bairro Igarapé, ligado no excelente Conexão Rondônia ao Vivo. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Tua audiência é importantíssima. Apareça depois de passar essa pandemia, hein?
A Itaci Ferreira está dando os parabéns. Muito obrigado, Itaci. Valeu mesmo, de coração. Minha amiga Itaci, um beijão, Itaci. O Luiz Carlos voltou aqui e falou: esses dias cortaram a energia de um senhor traqueostomizado. Os próprios empregadores da Energisa não poderiam deixar de fazer, doutor. Ou seja, uma pessoa necessitando de energia muito mais do que nós, né? Poderia, eu vou responder, tu deixa, Ivan? Claro, por favor. Luiz Carlos, meu caro, os funcionários poderiam sim deixar de fazer, né? É a mesma situação quando tu tem uma ordem de um superior seu, tu trabalha no serviço público, tem uma ordem que é ilegal, tu não cumpre, né? Então a gente entende que os funcionários fazem com medo de ser demitidos, mas eles poderiam se recusar, porque é desumano, é um absurdo e a energia ela não pode ser cortada de forma indistinta. Quando a pessoa não tem condições de pagar, num caso desse de extrema gravidade, se realmente a pessoa não pode pagar, o corte não é o caminho, inclusive ele se torna até mesmo ilegal, tem muitos entendimentos nesse sentido. Tá certo, esclarecedores, Carlos. A Karina voltou aqui e disse o seguinte: também o valor absurdo desses aparelhos de medição. Você tem um ventilador e paga R$400 e às vezes nem fica em casa e paga sabe-se lá o quê. É baseado no preço do combustível, é? O governo de São Paulo, nesta pandemia, não cobrou dos consumidores e fez uma forma de pagamento por dedução. A Energisa não leva em conta a pandemia. Isso. Como é que é baseado esse preço? É por base em combustível? Não, eu acredito que a Karina fez uma brincadeira aí com base no combustível, porque o combustível também está muito alto. Mas, na verdade, realmente, esse questionamento da Karina é o mesmo de muitas pessoas. Eu tenho só um ventilador em casa, nem uso ar-condicionado, fico pouco tempo e a energia está vindo muito alta. Então, eu volto a dizer que já foi constatado durante a CPI, que apurou isso, ouvindo o pessoal do IPEM, existem vários casos de medidores que marcam a mais do que o consumo real, né? Então é importante exigir aí uma substituição, fazer uma inspeção para estar tentando rever isso, Karina. Tá certo. Para fechar aqui, Gabriel, aliás, tem que avisar meus caros internautas que algumas legendas estão vindo em inglês. Isso é uma questão de nós fazermos um ajuste aqui, tá bom? Mas é questão rapidinho, a gente vai ajustar isso no próximo programa. Para fechar, Gabriel, você tem quais são as notícias que você tem para o consumidor de energia elétrica de Rondônia para 2021? Quais são? Desculpa. Uma boa notícia que você tem, ou será que não tem? Também pode ser, né? Desculpa, eu tava atento aqui, recebendo muitas mensagens, mandar um abração aí para minha amiga Maíra Magalhães, que está nos assistindo, Ivan. Olha, notícias boas a gente tem, né? Porque eu acredito no trabalho que vem sendo desenvolvido, que foi desenvolvido, por exemplo, da CPI, algumas pessoas não acreditavam. Eu confesso que no primeiro momento eu também tive um ponto de interrogação na cabeça, mas depois acompanhei de perto o trabalho, a convite do deputado Alex Redano, que hoje preside a Assembleia, ele foi presidente da CPI. Acompanhei de perto e vi que o trabalho foi muito sério, tirou debaixo do tapete, né, novamente usando essa mesma expressão, algumas questões que a sociedade não sabia, até mesmo o meio jurídico. Isso foi muito bom, Ivan. Foi muito bom porque o tribunal passou a ver com desconfiança essas aferições do IPEM, passou a não considerá-la como prova, então foi fantástico para o consumidor. As denúncias foram para o Ministério Público Federal, foram para a Justiça Federal. Como é que eu vejo, respondendo a sua pergunta, 2021? Estou depositando a minha boa fé, a minha expectativa positiva, né? Eu sou um cara otimista. Todo esse trabalho que foi feito, estou depositando nas mãos da Justiça Federal essa confiança. Porque está nas mãos da Justiça Federal a decisão para impedir de novo os apagões e para obrigar a concessionária a melhorar o serviço em todo o estado. Repito, é uma ação de 2015 que não tem sentença até hoje, já são 6 anos. Então acredito que 2021 tem novidade nessa ação. E na outra, que pede a rescisão do contrato, ainda que nós consumidores, não consigamos aí enxergar em 2021 uma saída da Energisa no estado, que é o que muitos sonham, acredito muito que haja uma decisão também intermediária, pelo menos, no sentido de ter alguma intervenção, de ter alguma determinação do judiciário que algumas práticas
parem de acontecer. Então eu tenho essa expectativa, Ivan, e nós estamos trabalhando duramente para isso. E aí eu faço um convite, né, uma provocação em quem está nos ouvindo, que é no sentido de que não adianta a gente olhar para o céu com muita fé e pouca luta. E aqui eu estou falando um trecho da música do Gabriel Pensador, meu ídolo. Então não adianta a gente olhar para o céu com muita fé e pouca luta. O que você pode fazer? Denunciar. Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, cobrar do tribunal questionamento sobre esse convênio para você entender e tirar suas dúvidas. Use as redes sociais. É importante essa mobilização, isso tem funcionado, Ivan. Tá certo. Gabriel, nós te agradecemos muito por ter vindo aqui, ter esclarecido, ter colocado esse assunto que muitas vezes a gente fica reclamando em casa, que a conta chegou alta, mas não sabe também dos detalhes, dos trâmites, do que pode ser feito para as coisas começarem a mudar. Com certeza esse é um tema que vai permanecer durante muito tempo na mesa, nas rodas de bate-papo dos nossos internautas, tá bom? Muito obrigado, desejo sucesso nessas ações que você está movendo. Qualquer coisa, nós estamos aqui no Rondônia ao Vivo para dar aquele apoio que você sempre teve aqui conosco. Perfeito, Ivan, eu agradeço e mais uma vez parabenizo aí o Rondônia ao Vivo por realmente estar trazendo esses temas que interessam a todos e sempre de uma forma extremamente transparente, sem nenhum tipo de ressalva, deixando os convidados muito à vontade para expor tudo o que acontece e que você que acompanha o Rondônia ao Vivo precisa ficar ligado. Valeu, Ivan, obrigado. Obrigadão, hein? E para você, meu caro internauta, agradeço muito aí nessa quarta-feira de cinza, desse carnaval que não houve, que eu espero que você não tenha pulado, né? E nem tenha se aglomerado, tá bom? Um abração e amanhã nós estaremos aqui de volta com certeza. Até mais!